Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo, desejando sobre você e sobre toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. Também, como temos repetido para nós, é bom saber que você está aí dedicando esse tempo específico para estudo e reflexão na Palavra de Deus. Nós temos muita alegria pela tua audiência e isso nos traz muita satisfação. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Por isso devemos estudá-la com afinco. E nesse início do programa eu quero registrar as palavras do Adonai, que mora em Fort Howard, em Danville, nos Estados Unidos da América. Ele disse o seguinte na sua mensagem que enviou para nós: graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de parabenizar o trabalho da equipe RTM, que traz a palavra de Deus de encontro ao coração do ouvinte, mesmo estando quilômetros e quilômetros de distância. Muito obrigado e que Deus os abençoe ricamente. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito contentes quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós, mesmo que estejam tão longe de nós. O evento da internet é realmente uma bênção quando o usamos para a proclamação da palavra de Deus. Saiba também que estaremos orando por você. Conte com o nosso apoio. Exatamente por isso, eu quero convidar a todos vocês, exatamente para nos colocar diante do Senhor, para que Ele ouça a nossa oração. E Deus ouve a nossa oração. Que bênção podermos ter esse contato com Deus. Por isso nós oramos assim. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, tudo o que o Senhor tem feito por nós. Reconhecemos que o Senhor também conhece todas as coisas e sabe que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Pai querido, te pedimos então que tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e a capacitação para obedecê-la. Abençoa a cada um dos nossos ouvintes, aonde estiverem, por todo esse mundo, porque a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Receba o nosso louvor, fala conosco no programa de hoje. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, temos como alvo nesse programa estudarmos e refletirmos sobre o texto de Malaquias 2, 10 a 16. Malaquias 2, 10 a 16. Com esse texto, estamos praticamente terminando o capítulo 2 de Malaquias e verificaremos hoje que o tema que ele nos propõe é dos mais instigantes. O tema de hoje é sobre as prioridades que devemos ter no desenvolvimento da nossa vida cristã. Algumas considerações iniciais são necessárias. Embora houvesse ainda muita necessidade na vida dos que viviam ao redor do Senhor Jesus, ele disse na cruz: terminei o trabalho que tu me destes. Querido amigo, Jesus pôde expressar-se assim porque havia feito tudo
tendo por base o que realmente era importante e não o que os outros consideravam importante. Prioridades de Deus para a vida do cristão é um tema de fundamental importância para o estudo de uma vida bem ajustada e equilibrada. Lamentavelmente, encontramos cristãos que, de repente, percebem que suas vidas não estavam sendo gastas no que era importante aos olhos de Deus. Esses cristãos permitiram que os seus próprios desejos e suas próprias ideias governassem suas vidas, deixando-se levar por pressões que lhes pareciam até irresistíveis. Com isso, obtiveram como resultado vidas desintegradas em todas as áreas, indicando que as responsabilidades assumidas não foram baseadas nas prioridades de Deus. A Bíblia fala claramente que somos responsáveis por nossa vida e pelos dias que Deus nos deu. Para falarmos em prioridades, é importante que definamos o objetivo supremo da nossa vida. A pergunta, então, a ser feita é: qual a base bíblica para esse tema? E a resposta que a Bíblia nos apresenta está formulada de um modo bem claro em Mateus 6,33. Você conhece esse verso, eu sei disso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, querido amigo, essa afirmação se torna ainda mais importante quando vemos que se trata de uma palavra vinda do próprio Senhor Jesus. Primeiro, se ele diz buscar em primeiro lugar, indica que haverá algo em segundo, em terceiro, em quarto lugares. Segundo, Paulo, em 1 Coríntios 7, 32 a 35, também instruiu sobre prioridades num texto que merece uma interpretação bem segura, pois toca em detalhes tremendamente importantes. Mas o nosso objetivo aqui é observar o que ele nos apresenta. Veja bem, Paulo diz para os casados, depois da sua prioridade para com Deus, vem logo a seguir o seu cônjuge ou a família, e depois sim as atividades para Deus. Para os não casados, depois da sua prioridade para Deus, logo a seguir vem o quê? As atividades para com Deus, se já forem dependentes dos seus pais. Se não, primeiro obediência aos pais e depois atividades para com Deus. A duração da nossa vida, nós lemos lá no Salmo, é de 70 anos. Em média, temos até atingido um pouco mais do que 70 anos. E aí o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 10, 11 e 12. Querido amigo, é essa oração do salmista, pedindo que Deus lhe concedesse sabedoria para estabelecer as prioridades. Essa deve ser a minha e deve ser a sua oração também. O nosso alvo é a sabedoria divina. É olhar a vida sob o ponto de vista de Deus. Quando usamos a sabedoria divina, que está à nossa disposição, você se lembra lá de Tiago capítulo 1, versículo 5? Quem tem necessidade pode orar pedindo a Deus sabedoria, que Deus a dá liberalmente. Quando usamos, então, essa sabedoria divina que está à nossa disposição, permitimos que Jesus Cristo viva através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas motivações e realizações. Lembre-se de que Paulo falou: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, quando permitimos que Deus nos use como um canal, como um veículo, quando permitimos que Jesus viva a sua vida em nós, nossos relacionamentos importantes e prioritários vão acontecendo, vão se organizando. Nós vamos ter uma vida adequada, uma vida completamente organizada. Quando o alvo e as prioridades de nossa vida estiverem fora de ordem ou desajustadas, existirá então um fator de frustração que corresponde a isso.
É sábio, pois, então, estabelecermos as prioridades corretas para que possamos desenvolver 100% das nossas capacidades espirituais, nossas capacidades mentais e emocionais, bem como as nossas aptidões físicas. Ao invés de fator de frustração, vamos desenvolver o nosso ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Lembre-se que esse é o nosso propósito, Romanos 8:29. Para isso, então, é necessário estabelecermos prioridades. E prioridades, viver com prioridades, é viver de acordo com o direito que Deus tem na minha vida. É viver submisso ao seu programa para comigo, e não fazermos o nosso programa. Viver com prioridades corretas é valorizar os relacionamentos que Deus vê como mais importantes para a minha vida. E o nosso alvo deve ser, então, querer e desejar que as minhas prioridades sejam as prioridades de Deus. Deus quer edificar a minha vida, o meu casamento, a minha família, a minha profissão, o meu ministério. E nesta ordem. Então, a base bíblica para essa ordem se encontra em Efésios 5:18 a 6:20. Primeiramente, a vida pessoal, isto é, Efésios 5:18 a 20, nos mostra que a vida cheia do Espírito é prioritária. Essa é a nossa vida pessoal, a nossa relação com Deus. E há uma diferença entre o relacionamento pessoal diário com Cristo e as atividades cristãs. Muitos cristãos pensam que ambas são as mesmas coisas. Não é isso. Nosso ministério só realmente começa depois que já temos um relacionamento pessoal com Deus, cujo alvo é buscá-lo prioritariamente, conformando-nos à imagem de Jesus Cristo. Nesse relacionamento com Deus, nessa vida cheia do Espírito, Deus requer de nós, sabe o quê? Fidelidade. Fidelidade é uma característica da vida pessoal cheia do Espírito. Em segundo lugar, nessa ordem, há também a necessidade agora de priorizarmos o casamento, a nossa relação com o nosso cônjuge, uma intimidade, sensibilidade de espírito, as necessidades um do outro. A Bíblia é clara em dizer que quando um homem se casa, o seu ministério principal é a sua esposa. Efésios 5:21 a 33 nos diz exatamente isso. E como acontece com o marido, assim também acontece com a mulher casada. Seu ministério principal é com o marido. Depois de buscar a Deus em primeiro lugar e cuidar do seu cônjuge, só aí é que virão as outras prioridades. Qual seria uma terceira prioridade? A família. Efésios 6:1 a 4. O relacionamento familiar deve ser padronizado pelo amor mútuo. A responsabilidade para com os filhos, então, é a terceira prioridade. As exigências ao nosso redor nos levam a centralizar nossa atenção no trabalho, nas atividades externas ou até no ministério. Mas a palavra de Deus enfatiza claramente a prioridade da família quando nos adverte para a seguinte situação. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3:5. Quanto aos filhos, a recomendação da obediência é importante de ser levada a sério, não importando se os pais são cristãos ou não. A bênção de Deus virá na medida da disposição de acatarmos a sua palavra e obedecermos docilmente, sabendo que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina, conforme Provérbios 21:1. Sabendo então que o coração dos pais está nas mãos do Senhor, o filho cristão, em terceiro lugar, ele vai priorizar a sua relação com a família. Em quarto lugar, vem então a nossa profissão. Com base em Efésios 6:5 a 9, as aptidões pessoais são usadas para prover o sustento básico familiar. A profissão é o meio usado por Deus para atender às nossas necessidades, as necessidades físicas da família. Em sua perspectiva correta, é o meio de sustentar a família enquanto servimos ao Senhor. Ao invés de ter uma vida sem padrão de sustento correto, o cristão deve trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. E em quinto e último lugar, aí sim, o ministério cristão. Efésios 6:10 a 20.
Proclamar a mensagem de Jesus para os outros é o alvo do cristão. A última prioridade do cristão é a proclamação da mensagem do Evangelho, as boas novas redentoras. Fazendo o quê? Levando as pessoas a pertencer, então, à família de Deus, lutando contra as trevas que muitas vezes dominam essas pessoas. E aí, quando nós estabelecemos essas prioridades, nós vamos perceber que a fidelidade a Deus é uma controladora de todas essas prioridades que devem ser estabelecidas. A fidelidade, então, querido amigo, é uma característica, é uma propriedade cristã. E por isso nós vamos estudar esse texto, dando-lhe o seguinte título: Fidelidade, uma prioridade na vida cristã. Eu repito, esse é o título para Malaquias 2, 10 a 16. Fidelidade, uma prioridade da vida cristã. Querido amigo, depois de estudarmos a primeira porção do conteúdo de Malaquias, que denominamos o declínio religioso, isto é, de 1:1 a 2:9, estamos então agora na segunda parte do esboço do livro, cujo conteúdo é exatamente esse texto, 2, 10 a 16. E para esse texto nós temos denominado ele de o desvio moral. O desvio moral. Por isso que nós estamos dando a esse texto esse título, Fidelidade, uma prioridade da vida cristã. Quando nós não fazemos isso, quando nós não somos fiéis, nós estamos nos desviando moralmente. E a profecia de Malaquias continua advertindo o povo contra a vida despreocupada que eles estavam vivendo. Malaquias advertiu o povo contra a vida descompromissada, contra a vida indiferente. Malaquias então passou do geral para o particular, um hábito que durante séculos tinha minado a vida espiritual de Israel, agora é contemplado por Malaquias de uma forma muito objetiva, a infidelidade. Entenda bem, se esse hábito de serem desleais e infiéis durante séculos os levaram ao exílio da Assíria e depois ao exílio da Babilônica, e agora que estavam de volta já em Jerusalém, já com o templo restaurado, já com os sacrifícios sendo produzidos, se não se desviassem daquele padrão de conduta infiel, novamente seriam punidos e castigados pelo Senhor. Malaquias, então, trabalha muito claramente nesse texto com relação à infidelidade. Deus esperava do seu povo uma vida santa e fiel. A infidelidade não agrada a Deus. A infidelidade, querido amigo, é pecado. A vontade de Deus é que vitórias e conquistas se tornem base para novas vitórias e conquistas e avanço no nosso relacionamento com Ele. Israel descuidou, não vigiou e logo se viu envolvido na prática da infidelidade. Infidelidade nos relacionamentos com os irmãos, infidelidade para com Deus, infidelidade para com o cônjuge. Quando descuidamos do nosso viver, também corremos o risco de nos tornarmos infiéis ou desleais. Deus, por ser fiel, espera também que nós, seus filhos, seu povo, sejamos fiéis. O desenvolvimento da fidelidade, que é um fruto do Espírito Santo, deve ser uma prioridade em nossa vida cristã. Em 1 Coríntios 10, 11, somos encorajados a olhar os exemplos do passado como advertências para o nosso viver no presente, para não ficarmos decepcionados com aquilo que vamos colher no futuro. Ao observarmos, então, o exemplo de Israel, somos desafiados a desenvolvermos um tipo de vida que agrada a Deus. E o tipo de vida que agrada a Deus pode ser resumida nessa frase: o Deus da aliança, por ser fiel nos seus compromissos, requer completa fidelidade na vida do seu povo. Eu repito, com base em Malaquias 2, 10 a 16, podemos afirmar o seguinte: o Deus da aliança, por ser fiel em seus compromissos, requer completa fidelidade na vida do seu povo. Esse texto
esses versículos de Malaquias nos revelam 3 áreas onde Deus requer a nossa completa fidelidade. Em primeiro lugar, Deus requer fidelidade na área do nosso relacionamento comunitário. Eu leio para você o versículo 10. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? O que Malaquias afirma aqui são 3 colocações das mais importantes. Todos nós temos a mesma origem. Todos nós temos a tendência a sermos infiéis e desleais. E em terceiro lugar, todos nós devemos manter o nosso compromisso com Deus. E assim, quando nos comprometemos com Deus, nos comprometemos também uns com os outros. Sabe por quê, querido amigo? Porque nós somos a imagem de Deus. 1 João diz que se nós amamos a Deus, nós devemos, na prática, amar os nossos irmãos. Se nós amamos os nossos irmãos, na prática, estamos declarando e mostrando que amamos a Deus. Portanto, em primeiro lugar, Deus requer fidelidade no nosso relacionamento comunitário. Nós somos irmãos uns dos outros. Temos que manter a fidelidade. Nós pertencemos à mesma família. Em segundo lugar, Deus requer fidelidade na área do nosso relacionamento devocional. Do nosso relacionamento com Ele. Nos versículos 11 e 12, nós lemos o seguinte: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja ele quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? É uma palavra dura, mas é uma palavra positiva no sentido de purificar o povo de Deus, porque Deus não aceita deslealdade. A deslealdade para com o Senhor é abominação, é profanação do seu culto, do seu nome, do compromisso que nós temos com Ele. Em segundo lugar, Deus não aceita o nosso envolvimento com deuses estranhos. Será que você tem algum ídolo no seu coração? Será que você tem colocado alguma coisa ou alguém em primeiro lugar na sua vida? Deus não aceita dividir o primeiro lugar em nossas vidas. Uma terceira observação com relação aos versículos 11 e 12. Porque Deus não aceita que se tenha ou que se tente encobrir o nosso procedimento com a apresentação de ofertas. Deus não é enganado. Muitas vezes queremos ofertar, queremos fazer coisas para o Senhor, mas não temos uma vida digna. Deus não vai aceitar. Deus rejeita, vai ser eliminado da tenda de Jacó o homem que fizer tais abominações ao Senhor. Deus quer um culto, quer uma vida íntegra. E aí então chegamos em terceiro lugar para perceber que Deus requer o quê? Fidelidade na área do nosso relacionamento matrimonial. Versículos 13 a 16. Por quê? Porque Deus quer nos consolar e aceitar. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que Ele já não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Deus quer que tenhamos uma vida digna dentro de casa, para que Ele possa então ministrar a nós. Sabe por quê? Porque Ele testemunhou da nossa aliança matrimonial. Veja os versículos 14 e 15. Perguntais por quê? Ora, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. É interessante perceber isso, querido amigo. Os israelitas estavam trocando as suas esposas e coabitando com mulheres estrangeiras. Havia uma grande deslealdade para com a esposa e para com o Senhor, porque Deus, enfim, odeia a infidelidade. Malaquias deixa claro, porque eu, o Senhor, Deus de Israel, digo, Ele odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência
as suas vestes. Quem diz isso? O Senhor dos Exércitos. Querido amigo, o Senhor quer que tenhamos relacionamentos edificantes, fiéis. E podemos concluir então, Deus quer que mantenhamos nossas convicções. Ele quer que nossos casamentos sejam eternos, que nossos casamentos sejam casamentos que possam glorificar o nome do Senhor. Deus é o nosso Deus fiel, e Ele espera fidelidade de nós, que somos seu povo, de nós, que somos seus filhos. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.